Isaías 52, verso 7, que diz: quão suave sobre os montes, os pés do que anunciam as boas obras. Anuncie as boas obras do Senhor. Amém. Que quando a gente anuncia a palavra de Deus, quando a gente entrega a palavra do Senhor, nem que seja um versículo só, irmãos, que você vinha postar, você já está anunciando a palavra do Senhor. Nem quando você encontra alguém no caminho que você diz: Jesus te ama, você já está anunciando a palavra do Senhor. Porque às vezes aquela pessoa sai de casa triste, às vezes até pensando em fazer alguma coisa com a sua própria vida ou fazer alguma coisa com alguém. Aí quando você dá uma palavra de Deus, você quebra as obras do diabo, você quebra as obras malignas. Então, irmãos, anuncie a obra do Senhor. Amém? Eu quero contar nessa manhã de hoje um pequeno testemunho de um dos milagres. Dos milagres que o Senhor fez na minha vida. Amém, irmãos? Se eu fosse contar tudo, não iria dar para contar tudo nessa manhã. Porque foram muitas coisas. Mas eu quero dizer para você que fica acomodado em casa. Muitas das vezes você diz assim: ah, não vou não. Eu não vou para casa de Deus hoje não, porque eu tô doente. Tô me sentindo mal, não tô me sentindo bem, tô com dor de cabeça. Às vezes uma simples dor de cabeça faz com que você fique em casa. Né, irmãos? Mas eu quero te dizer, não fique em casa não, irmãos. Não dê lugar ao diabo, certo? Muitas vezes isso me aconteceu de eu estar enferma, mas eu ia ali para a casa de Deus e no momento do culto, da adoração, das orações, os irmãos ali tendo a oportunidade, Deus ali, Ele foi operando na minha vida. E eu quero dizer para os irmãos que eu estava com um caroço muito grande, o caroço mais ou menos tamanho de um limão. Tamanho de um limão, assim, irmãos. E o Espírito Santo de Deus está aqui, sabe que eu estou falando a verdade. E, irmãos, eu contei até esse testemunho na igreja. E o que é que acontece? Acontece que eu estava no altar, pregando a palavra, falando da palavra de Deus. Eu estava no altar. E daí a pouco eu senti, e fazia anos, viu? Fazia muitos anos que eu estava com esse caroço, tá certo? E o meu esposo, meu ex-esposo hoje, né? Mas meu esposo na época sabia. Eu já tinha mostrado pra ele e ele viu. Então, irmãos, o que é que acontece? Quando eu estava pregando a palavra de Deus, eu senti como se fosse uma água escorrendo. E aí eu entreguei o microfone para ele e pedi licença aos irmãos. E no meio da pregação, entrei, né, na casa da minha sogra na época, onde eu estava passando um tempo lá. Entrei. Quando eu entrei, o Senhor disse assim: volta e disse que eu te curei. E aí, eu voltei. Não vou mentir não, irmãos. Às vezes dá uma duvidazinha, às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, irmãos. Mas a gente não deve duvidar. Porque ali é Deus falando. Quando Deus disse que curou, curou. Quando Deus disse que fez, fez. Quando Deus disse também que desfez, Ele desfez. E assim eu fiz, eu voltei. E falei do que Deus tinha feito comigo, né, na minha vida. Falei do caroço que Deus tinha estourado. E aí passou uns dias sem o caroço aparecer. Depois passou uns dias, o caroço reapareceu. E eu comecei a orar ao Senhor. E eu disse assim: olha, diabo, o meu Deus, Ele falou que o caroço sumiu. E eu creio na palavra dele. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre. E eu não aceito mais esse caroço de volta, porque o Senhor já arrancou ele de mim. E passei acho que uma semana orando. Irmãos, para honra e glória, que é no nome de Jesus. Tá com mais, acho que tá com quase 3 anos que esse caroço estourou. Nunca mais ele reapareceu e nem vai aparecer em nome de Jesus. Por isso que eu digo, irmãos, tá enfermo, vai para casa de Deus. Às vezes o diabo não quer que você vá para você não receber sua cura. Se eu tivesse ficado em casa deitada, né? E isso me causava dores, inflamação, viu? Dificuldade para tudo, até para andar. Inflamava a minha barriga. E eu recebi a cura no altar de Deus, viu, irmãos? Então, às vezes o diabo coloca na sua mente: não vai hoje não, tu tá cansado, descansa, porque a carne pede descanso, pede pra gente repousar, né?
Mas a gente não deve ouvir a nossa carne não, viu, irmãos? Ouça a voz do Espírito Santo de Deus, porque ele dá honra àqueles que honram, né? A palavra do Senhor diz que aquele que honra a Deus, ele será honrado, né? Aquele que honra a Jesus será honrado pelo Pai, que é Deus. Então, irmãos, continue perseverando, não se afaste de Deus, não deixe que o mundo te sugue para as imundícies da carne, do pecado, porque a carne grita para pecar, né? A carne grita para pecar, para fazer as coisas que não agradam a Deus, porque pode até ser prazeroso para a carne, né? Mas o fim, irmãos, não vai ser um fim bom. Acredite, porque o diabo ele joga laços, as armadilhas, os encantos dele do mundo. Ele usa pessoas para tentar nos atrair, para tentar nos trazer para o mundo, para praticar as coisas da carne, né? Pode até ser prazeroso para você, um momento, né? Porque isso é tudo momentâneo. Mas o que vem de Deus é eterno, irmãos, é para sempre. Então, prefira Deus, prefira a palavra, prefira os caminhos de Deus, prefira a porta estreita, porque essa porta estreita é que vai conduzir você aos caminhos do Senhor, é o que vai fazer você permanecer nos caminhos de Deus, na palavra do Senhor. E ali, irmãos, quando a gente obedece a Deus, ele entra com livramento, com vitória. O crente passa muita luta, muita mesmo. Mas também ele obtém vitória, a resposta de Deus. Amém? Então fica aí essa palavra para a vossa meditação. Amém?